Jorge Pina, estamos a viver um momento que nunca nos passou pela cabeça, nem mesmo quando víamos os filmes de ficção científica, já tivemos alguns que imaginavam os ataques de vírus e essas coisas, mas nunca nos passou pela cabeça que estaríamos a viver e que tivéssemos que estar agora a adaptar-nos a uma nova realidade. É o professor e os alunos em casa, é os amantes do ciclismo, neste caso concreto, ou de outra modalidade qualquer, a fazer algum exercício em casa, mas bem longe daquilo que gostam de fazer, não é? É verdade. Em primeiro lugar, deixe-me felicitar a Associação de Ciclismo do Minho pela iniciativa neste conjunto de entrevistas que tem feito e que muito contribuem para que as pessoas possam também ocupar o seu tempo de alguma forma mais útil, digamos assim. Em resposta a essa questão, é verdade, eu penso que ninguém jamais pensou numa situação destas em qualquer parte do mundo, mesmo os criadores do cinema lá de Hollywood, nunca lhes terá passado pela cabeça um cenário destes, com todas as consequências que todos nós estamos a viver, que talvez ainda não tenham sido todas sentidas, porque só sentimos o dia a dia, não é? É o que nos obrigam neste momento a fazer, e virão outras consequências a seguir. Penso que todos iremos conseguir lidar com elas, mas também serão algumas consequências. Na escola é um facto, temos todas as crianças em casa, o que é um drama incrível com este novo cenário que se coloca às famílias e ao mesmo tempo à própria escola, porque ao termos que nós continuamos a trabalhar, nós professores continuamos a trabalhar com os alunos, mas num cenário em que não tivemos formação, não tivemos preparação e tivemos que nos adaptar a ele no espaço eu diria que de uma semana, porque ainda tivemos as últimas 2 semanas do período escolar com esta realidade e que tivemos que lidar e tratar com os alunos e dar aulas na mesma ou tentar criar aqui dinâmicas que pudessem ir ao encontro das necessidades que eles tinham a nível académico. Portanto, é uma realidade ímpar. Na minha disciplina, então, ainda mais desafiante, porque não podemos enviar um conjunto de páginas de livros ou fichas para fazerem, porque a parte física nesse aspecto fica ausente. Portanto, é mais um desafio que temos ainda, mas que eu acho que conseguimos e temos todos a capacidade de nos adaptar e contribuir para arranjar soluções e encontrar novas soluções. E nesse caso, deixe-me dizer que a população portuguesa em geral, daquilo que eu estou a assistir, no que toca à escola, quer alunos, quer pais, quer professores, as próprias escolas, têm criado dinâmicas incríveis e que de outra forma não teriam surgido. Portanto, eu penso que no meio da crise, no meio dos problemas todos que esta situação nos coloca, ao mesmo tempo obriga-nos a reagir, a ser criativos, a responder aos desafios que nos aparecem e conseguimos encontrar às vezes soluções muito boas para continuar a seguir com a nossa vida para a frente. Acha que a adaptação acabou por ser mais fácil, mais simples do que aquilo que seria de esperar? Eu não sei se foi mais simples ou mais fácil, porque não temos a comparação com outra realidade, com uma possível adaptação que tivesse sido feita com tempo, com um processo claramente definido e com normas estabelecidas e com etapas definidas. Não temos a comparação com esse processo que fosse organizado. Portanto, este processo não sendo organizado e sendo de repente imposto a toda a gente teve que se adaptar. E eu creio que isso também traz ao de cima as nossas melhores capacidades, que às vezes nem as conhecemos ou não conseguimos potenciá-las ao máximo, e neste caso eu penso que serve para nós vermos realmente do que somos capazes e que temos muito mais capacidades do que aquelas que supomos às vezes. E aqui entra também toda a adaptação dos portugueses àqueles que faziam desporto, ciclismo, vôlei, a natação, por aí fora. Como é fazer isto tudo à distância e longe do habitat natural? Também na escola é isso, é longe das salas de aulas, longe dos professores, mas depois há disciplinas e disciplinas, como no desporto, é uma coisa completamente diferente, não é? Sim, no que diz respeito à disciplina de educação física, e começando pela escola e depois já vamos à realidade dos clubes ou das modalidades em concreto, no que diz respeito à disciplina de educação física, criou-nos logo aqui
pequeno problema, um pequeno grande problema à partida, porque na escola temos um conjunto de materiais e de espaços em que fazemos e desenvolvemos as atividades. Agora, com os alunos em casa, à partida ninguém tem pavilhões nem ginásios em casa, nem aquele material todo que as escolas têm. Portanto, criou-se logo aqui este desafio, como é que vamos colocar os alunos a fazer atividade física sem aquele material todo de que dispomos habitualmente nas escolas. E, com outra agravante, sem poderem sair à rua. Porque se puderem sair à rua, podemos fazer caminhadas, corridas, jogos de várias modalidades, andar de bicicleta, tudo isso. Sem sair à rua, tudo isso fica limitado. Portanto, obrigou-nos aqui a ser um bocadinho criativos e a utilizar muito o nosso corpo para fazermos este tipo de atividades. O que não é mau, no meu nível de ensino, sobretudo, que será ali a faixa etária dos 10 aos 12 anos, não é mau porque ao mesmo tempo aproveitamos e trabalhamos, ou podemos trabalhar e desenvolver capacidades que muitas vezes não temos tempo para as desenvolver. Os alunos chegam realmente ao 5º e 6º ano com muitas capacidades e principalmente as habilidades motoras básicas por desenvolver e por trabalhar. Habilidades essas que deviam estar desenvolvidas, por exemplo, até aos 6 anos, falo das principais como o andar, o correr, o saltar, o lançar e o apanhar. Isto são as principais habilidades motoras básicas que devem ser consolidadas, que devem estar perfeitamente consolidadas até mais ou menos aos 6 anos de idade, podendo variar de criança para criança, e que muitas vezes não há o tempo suficiente para as desenvolver, e agora é uma boa oportunidade para isso. Podemos trabalhar mais este tipo de habilidades porque temos esse tempo, e a falta de material que temos em relação à escola obriga-nos a utilizar mais o nosso corpo, a ter mais conhecimento do nosso corpo também e a utilizá-lo de mais diversas formas. Em relação aos clubes, às modalidades em si, nomeadamente ao ciclismo, que é a nossa modalidade, é também um desafio, porque se não temos a bicicleta, é claro que nós temos ainda a possibilidade de utilizar os rolos de treino, mas nas idades mais jovens, principalmente das escolas de ciclismo, tirando os juvenis, ali nos 13, 14 anos, que eventualmente já farão alguns treinos de rolo e podendo fazê-lo com algumas vezes durante a semana, os mais pequeninos, portanto estamos a falar dos 6 aos 12, não vão, principalmente os mais pequenos, não vão estar em cima de uma bicicleta a fazer rolos dentro de casa. Portanto, há outro tipo de atividades que têm que ser desenvolvidas. E aqui temos que apelar sempre muito à família também, para orientar as crianças neste tipo de exercícios. Também podem ser semelhantes aos que se fazem nas escolas, mas que tem que ter muito já o acompanhamento da família, tem que ter, envolver os pais ou os irmãos também na realização das tarefas e ao mesmo tempo estamos aqui a criar dinâmicas familiares e prática de atividade física. Prática essa que até pode ser extensível a toda a família, porque os mais crescidos também têm às vezes falta de tempo para desenvolver a sua atividade física e nesta altura se calhar é uma boa oportunidade para desenvolverem também essas atividades em conjunto com os seus filhos e criando aqui dinâmicas familiares que podem ser muito interessantes. Há jogos que se podem fazer, há pequenas competições em casa que se podem fazer dos mais variados tipos. É uma questão de se puxar um bocadinho pela imaginação e estão muitas coisas já publicadas em vários sítios da internet, com ajudas e com sugestões a atividades que podem ser feitas em casa. Portanto, não temos que estar parados, pelo contrário, acho que podemos aproveitar também muito esta época para desenvolver outro tipo de atividade física. Não falo em treino, porque o processo de treino é um processo que exige já outros conceitos, mais rigoroso, mais exigente, mais metódico, mas falo em atividade física, que essa sim pode ser desenvolvida em casa com toda a família. O importante é manter-se ativos, mesmo no escalão de escolas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nós não estamos, e desde o princípio que isso foi dito por toda a gente, inclusive logo os nossos governantes, e muito bem,
Nós não estamos de férias, não viemos um período de férias para casa. Portanto, eu acho que já somos obrigados a sair da nossa rotina diária de uma forma abrupta, então vamos tentar não quebrar outras rotinas que nós temos no nosso dia-a-dia e acrescentar aquelas que podem colmatar as outras que nos fazem falta neste momento. Portanto, as nossas rotinas diárias eu acho que devem continuar o mais possível, desde o horário de levantar, o horário de deitar, os hábitos de alimentação saudável, os hábitos de higiene, tudo isso deve continuar, no meu entender, claro, o mais normal possível. E claro, como agora temos que nos adaptar a esta realidade do teletrabalho, não é? Criar ou tentar criar aqui também um espaço, uma vez que ganhamos aqui algum tempo também, porque com as deslocações para o trabalho, que agora não temos, ganhamos pelo menos esse tempo, que podemos dedicar à atividade física e ao convívio familiar e a envolver toda a família, que eu acho que é muito importante. Relativamente ao ciclismo, normalmente só vai para o ciclismo quem gosta mesmo, não é? Não é uma modalidade que seja muito fácil de praticar, mas com esta paragem, e estávamos praticamente no arranque da época, portanto vinham de uma pré-época já suficientemente longa, quem nem faz ciclocross e pista já estava há algum tempo parado. Agora a paragem novamente poderá afastar aqui algumas crianças da modalidade, ou pelo contrário, poderá ser espicaçá-los e depois aparecerem com mais vontade? Bom, podemos ter as duas faces da moeda, não é? Depende também muito daquilo que nós todos formos capazes de fazer nesta altura. Se estamos ou não estamos em contacto com os atletas, se estamos ou não estamos em contacto com os pais dos atletas também, se envolvemos ou não envolvemos as famílias nas dinâmicas dos clubes, e se isso tudo pode determinar o abandono ou a maior motivação para o regresso à prática desportiva do ciclismo. Portanto, eu penso que temos aqui que isso depende muito de caso para caso. Haverá situações em que podemos ter alguns abandonos, mas podemos eventualmente ganhar aqui também novos praticantes, porque as pessoas ao estarem fechadas, se calhar sentem maior necessidade e maior vontade de começar a praticar outras atividades e outros desportos. E possivelmente só voltaremos a sair ou deixarem de sair à rua quando o tempo já estiver também melhor, e nessa altura se calhar vêm mais pessoas com mais vontade de andar de bicicleta. Portanto, eu penso que eu tento sempre ver o lado positivo das coisas e acredito muito mais nesse lado, que pode trazer mais atletas do que aqueles que realmente abandonam. Há especificamente algumas atividades para os jovens, e neste caso concreto para os jovens ciclistas. Penso que haverá agora a hipótese de haver alguma formação online para quem possa acompanhar os ciclistas. O que é que me pode dizer disso? Olha, eu não queria adiantar muito nesse aspecto, porque senão estaria eu já a dar a formação, e não é isso que se pretende. Mas foi de facto uma preocupação, quando a Federação teve esta ideia de promover aqui um ciclo de formação online. Tentámos todos os envolvidos, pensar quais seriam os temas mais urgentes a tratar, que pudessem ir ao encontro das necessidades atuais. E um desses temas foi de facto o que é que podíamos fazer em casa com os nossos jovens em relação à atividade física. Portanto, acho que é um tema muito interessante, que foi pensado, e foi pensado para o momento, não foi pensado para daqui a um mês, que é o tempo que dura mais ou menos o ciclo de formação, um mês e qualquer coisa, e foi pensado para o início precisamente deste período de formação, porque é quando ele está a ser mais necessário. Já estamos quase há mais de um mês e meio, fechados em casa praticamente, e não podíamos deixar que passasse outro mês e que os clubes sentissem esta necessidade, os atletas, os pais, os treinadores, de não saber o que fazer com os seus atletas ou com os seus filhos. Posso adiantar que vão ser dadas sugestões de trabalho, de desenvolvimento de atividades e ao mesmo tempo tentar enquadrar toda esta situação que está a acontecer, e para as pessoas também não pensarem que isto é uma tragédia, não desanimarem,
desanuviarem também um bocadinho desta pressão que toda a gente sente neste momento e deste cansaço de estarmos há tanto tempo fechados nas nossas casas, e penso que vai ser uma formação pequena, mas muito útil e muito interessante. Tudo iniciativas que nesta altura fazem falta, porque se calhar os primeiros 15 dias que ficamos retidos em casa até encaramos mais ou menos, mas agora começa a ser tudo muito pesado, não é? Já é muito tempo. É muito tempo, começa a ser difícil arranjar formas de passar esse tempo. O que é que vamos fazer? Já fiz isto, já não me apetece fazer mais. O cansaço começa a ganhar espaço, não é? E temos que o combater, temos que o contrariar sempre com muita força e com muita energia. Portanto, este ciclo acho que vem ao encontro de necessidades dos treinadores, quer nas necessidades dos créditos de formação que eles têm, mas muito ao encontro também das suas necessidades em termos de conhecimentos, em termos de ajuda também para ultrapassar estes tempos. Era importante que os próprios clubes, mesmo no que se refere às escolinhas, aos miúdos com 6 anos, 7 anos, 8 anos, portanto, que estão praticamente a começar no ciclismo e noutras outras modalidades, não é? É importante que eles mantenham contacto, pelo menos semanal, com os seus ciclistas, que lhes vão passando algumas ideias de exercícios. É muito importante porque para eles não sentirem que, ou melhor, vamos pela parte positiva, para eles sentirem que têm importância para o clube, importância para o treinador. Não é só mais um ciclista ou mais uma criança a pedalar que anda no clube. Portanto, não é só mais um, é muito importante a criança sentir que não é só mais um e que é uma peça tão importante como todas as outras do clube, desde treinadores, dirigentes, praticantes, todos eles têm a sua importância e o seu papel. Portanto, é muito importante que esse contacto seja feito e seja regular. Não quer dizer que seja diário, mas que tenha alguma regularidade para o praticante sentir, o aluno, o ciclista se sentir que está a ser acompanhado, que não está sozinho, que não foi abandonado em termos da modalidade e que o treinador é muito importante que passe também uma palavra positiva sempre ao atleta. Que pergunte como é que ele está, como é que está a ir à escola, à família, que passe também um conjunto de exercícios, uma vez que agora não podemos usar a bicicleta, mas um conjunto de exercícios que sem bicicleta que podem ser feitos, de brincadeiras, sobretudo sempre com um espírito divertido, para que a animação e a boa disposição esteja presente, para combatermos de facto este cansaço que começa a ser grande. Em termos psicológicos, e aqui já abrange toda a gente, não só os desportistas, mas todas as pessoas que se veem mesmo privadas de nem sequer terem a questão do teletrabalho, não é? O que é importante transmitir a essas pessoas? Bom, é importante transmitir, quanto a mim, é importante transmitir que a forma de olhar para esta situação que estamos a viver, em vez de se calhar entendermos tanto como um problema ou como uma crise, devemos tentar procurar, no meio disto tudo, qual é a oportunidade que vai surgir. Não quer dizer que surja hoje, que surja amanhã, mas quando sairmos desta pandemia e deste isolamento, que oportunidades é que poderão surgir daqui para a frente? E eu acho que este pensamento ajuda-nos muito a não desanimar e a não desacreditar. Portanto, no meio de toda esta situação, há de haver oportunidades. Fechamos uma porta, mas abre-se uma janela. Portanto, eu acho que tem que ser sempre por aí, as pessoas acreditarem sempre que isto não vai durar eternamente e nada dura eternamente na vida, nem o que é bom nem o que é mau. Portanto, temos sempre ciclos de coisas boas e de coisas más e saímos sempre de uns e de outros. Podemos sair mais fortes ou mais fracos, dependendo também da nossa perspectiva com que encaramos as coisas. E eu acredito que sempre que há possibilidades que podem surgir no meio de tudo isto. E por que não percebermos ou tentarmos perceber também o ciclismo desta perspectiva? Que oportunidades é que vão surgir para o ciclismo depois desta situação que estamos a viver? Inclusive é para as escolas. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma, vamos adaptar a nossa forma de trabalhar, vamos continuar a lidar com os nossos atletas da mesma maneira, vamos continuar a treinar da mesma forma,
podemos ajustar aqui formas de trabalho. Antes só conseguíamos treinar com eles quando estávamos fisicamente na escola de ciclismo. Será que agora vamos conseguir trabalhar também de outras formas? Nomeadamente naqueles dias que estavam a chover, por exemplo, e que podia dificultar algum processo de treino, eventualmente para os mais pequeninos. Será que agora com este teletrabalho, com esta nova forma de comunicar, não conseguimos ultrapassar aqui algumas situações? Eu penso que só depois de sairmos de facto deste isolamento é que podemos começar a ver a evolução das coisas e refletir um bocadinho mais sobre elas e aproveitar tudo aquilo que de bom possamos tirar deste isolamento. Mas acredita que que o ciclismo pode sair mais forte? Tendo em consideração todas as perguntas que deixou agora, eu devolvo-lhe as perguntas. Poderá o ciclismo, e estamos a falar das escolas, sair fortalecido, poderá ser adaptado a uma nova realidade e tornar-se mais forte, as crianças serem tratadas de uma forma diferente para crescerem crianças e divertirem-se a fazer o ciclismo, mas depois encaminharem-se também para ser grandes atletas? Eu penso que isso depende de todos nós que trabalhamos nas escolas. O sairmos mais fortes depende de todos nós. Eu penso que, ao mesmo tempo, se esta paragem servir para refletirmos sobre a forma em que estávamos a trabalhar e podermos adaptar, adequar ou melhorar a nossa forma de trabalhar daqui para a frente, as escolas sairão reforçadas de tudo isso. Se eu voltar a fazer tudo exatamente da mesma forma, e não quer dizer, não estou a falar que no geral é mau ou é bom, depende do caso, mas certamente que nenhum de nós ficará exatamente igual àquilo que era há um mês e meio atrás. Vamos se calhar refletir sobre as nossas práticas, sobre o nosso modo de vida e iremos com certeza nas nossas vidas particulares também a fazer algumas adaptações. O ciclismo penso que tem essa necessidade também. A nível das escolas, podemos todos refletir mais um bocadinho e aproveitar esta época para o fazer e os tempos que aí virão. E se calhar podemos todos adaptar um bocadinho a nossa forma de trabalhar e sair reforçados também disso. Porque nesta altura podemos ler mais um pouco sobre o ciclismo, procurar mais informação sobre treino de crianças, aproveitar estas formações que a Federação vai desenvolver, aproveitar também para responder ao inquérito, aproveito as escolas, nós propusemos um inquérito, uma resposta a um inquérito às escolas de ciclismo, para sentirmos mais esta necessidade que eles têm, o que é que sentem mais necessidade nesta altura, nesta época que estamos a viver, e que nos digam, que nos transmitam de que forma e como é que podemos ajudá-los, para irmos nós também ao encontro das necessidades que cada um deles está a sentir neste momento. Portanto, eu acho que podemos sair todos um bocadinho mais fortes desta situação, fazendo pequenos ajustes, em alguns casos pequenos, noutros um pouco maiores, mas se ajustarmos todos aqui um bocadinho a nossa forma de trabalhar, podemos sair muito mais fortes desta questão. Depois há aquelas questões que não podemos controlar, que são os apoios das entidades, dos patrocinadores, do próprio Estado, ao nível do desporto, que aí não sabemos o que é que vai acontecer e não controlamos, nem temos a capacidade de prever. Mas no que diz respeito à nossa prática e à nossa envolvência, eu penso que podemos sair todos um pouco mais fortes. Numa época em que se falava também muito do uso da bicicleta, não apenas para fazer ciclismo, mas para ir para o trabalho, e havia uma aposta com muito trabalho da Federação de levar o ciclismo às escolas, portanto tudo isto será um ano, será o ano zero que começou, mas acabou logo, não é? Será importante agora no futuro continuarem, não desistirem desse projeto de levar as bicicletas à escola, de levar se calhar alguns ciclistas às escolas para os miúdos terem uma referência? Eu acho que é, mais uma vez, a oportunidade de desenvolvermos ainda mais esse trabalho, porque a possibilidade que agora nos abre de realmente convivermos em espaço aberto, sem correr tantos riscos de saúde, acho que vai levar muitas pessoas a equacionar essa forma de deslocação para o trabalho e para as escolas também. Portanto, eu acho que, mais uma vez, que é uma oportunidade que pode surgir
e que pode ser muito mais impulsionada depois deste momento que estamos a viver. Porque em vez de irmos 3, 4 pessoas dentro de um carro, por exemplo, em espaço apertado, fechado, por que não irmos os 3 ou os 4 de bicicleta? Haverá casos em que isso é perfeitamente possível e desejável, e penso que pode ser uma forma de muitos pais alterarem agora também, ou ajustarem também o seu modo de vida, a sua forma de deslocar para o trabalho, no dia a dia, e incentivar também as crianças a fazê-lo. Portanto, eu acho que as escolas e as autarquias neste momento têm um papel muito importante no desenvolvimento dessa nova forma de mobilidade. Provavelmente este ano não teremos mais provas de escolas porque terminavam relativamente cedo, não é como o escalão profissional, mas o facto de estar ainda em cima da mesa e haver uma grande possibilidade de termos volta a Portugal, campeonatos nacionais, agora já com um novo calendário e outras provas que poderão ser reagendadas, é importante para a motivação, para eles verem que o ciclismo não acaba, que possam assistir na televisão às grandes provas. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu não tenho a certeza que já não haja provas de escolas. Não conseguimos ainda neste momento definir. Respeitar o calendário que tínhamos não vamos conseguir de todo. Mas lá está, só quando sairmos deste estado de isolamento é que podemos começar a pensar se temos calendário ou não para efetuar algumas provas de escolas. Quais e como, vamos ver. É uma incógnita ainda, porque também não sabemos, mesmo quando pudermos sair de casa, que medidas é que ainda vão estar em vigor em relação ao convívio social, ao aglomerado de pessoas no mesmo espaço. Portanto, vamos ver, eu não punha já de parte o encerramento da época para as escolas de ciclismo. Penso que podemos redefinir o nosso calendário. Só podemos tomar essa decisão daqui a algum tempo. Em relação às outras provas importantes, ou de maior dimensão, é claro, são a referência dos ciclistas mais jovens. Todos eles ambicionam um dia vir a participar numa dessas grandes voltas. Portanto, terem a oportunidade de assistir pela televisão aos seus ídolos, às grandes provas, àquelas caravanas todas a passar na estrada, eu penso que é fundamental e é o que faz manter vivo o sonho de todos eles que praticam o ciclismo. Se não tivessem essas referências, certamente não teriam a mesma ambição e o mesmo gosto, eventualmente, pela prática da modalidade. Há muitos ciclistas que dizem que optaram porque foram ver uma etapa da Volta a Portugal, uma Volta à Espanha, e isso é importante nestas idades, não é? Muito, sem dúvida. Terem as referências, terem os ídolos, terem a ambição de um dia competirem numa grande volta. Se isso acabar, aí sim pode ser um grande desânimo para as crianças que deixaram de assistir a esses grandes eventos. Portanto, essas provas são fundamentais para que eles mantenham vivo o sonho e a ambição de chegar um dia a esses palcos. Que conselho é que deixa às pessoas em geral, aos seus alunos que estão em casa e não sabem bem como é que vão fazer a educação física em casa, não é? E muito especial aos ciclistas, a esta camada mais jovem que gostam e que a esta altura olham para a bicicleta e nada podem fazer? Bom, aos meus alunos eu tenho enviado as minhas aulas, portanto eles têm atividades para fazer. Nas escolas de ciclismo, o conselho que eu deixo é que acreditem que isto vai passar rápido, um instantinho estamos na rua outra vez. Pratiquem a atividade física em casa, ponham a leitura deles em dia também, leiam alguns livros, divirtam-se com os seus familiares, vejam um bocadinho de televisão, diversifiquem o máximo possível o tempo que estão em casa. Em vez de passarem só no computador, só no telemóvel, só na PlayStation, diversifiquem pelo maior número de atividades que puderem. E o tempo vai passar muito mais rápido, vai ser muito mais útil e vai nos desenvolver muito mais em vários níveis da nossa vida. Portanto, é o conselho que eu deixo. E acreditem, porque isto vai passar num instantinho.